Seja bem-vindo. Você sabe qual é a diferença entre bem material e bem imaterial? Esse assunto será abordado na unidade que começa agora com o professor Leonardo Estrela. Fique ligado e anote todas as dicas do professor. Até mais. Vamos lá, minha gente, continuando aí o direito ambiental constitucional e agora para falar de patrimônio histórico e cultural. Primeira coisa que eu quero fixar com vocês aqui para o exame da OAB. Patrimônio histórico e cultural é sim meio ambiente. Por que que isso é importante? Porque, na verdade, se eu tenho uma noção de meio ambiente que nós já analisamos extremamente geral e abrangente, a grande caracterização ou a grande dificuldade aqui o que é ou não considerado meio ambiente? Quando a lei fala lá em conjunto de leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tudo pode ser considerado meio ambiente. Patrimônio histórico e cultural por posicionamento jurisprudencial e por posicionamento doutrinário, não há mais dúvida. E quais são, então, as consequências disso? As consequências são que um dano ao patrimônio natural é visto também como um dano ao meio ambiente. Nós analisaremos isso lá para frente, mas guardem o seguinte, um dano ao patrimônio histórico e cultural, a responsabilidade será objetiva do mesmo modo de um dano ambiental. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem. E aí, vocês vão perceber também que na proteção do patrimônio histórico e cultural, o direito ambiental e o direito administrativo são completamente cooperativos e complementares. Por quê? Opinião pessoal. Eu acho que o patrimônio histórico e cultural é o bem que recebe a maior tutela, a tutela mais rigorosa do direito brasileiro. Por quê? Porque além da tutela ambiental, ele também recebe toda a tutela do direito administrativo, que vocês verão em outra disciplina. Então, todas as regras referentes a tombamento, a inventário e a registro são também regras necessárias e fundamentais para a proteção do patrimônio histórico e cultural. Agora, no aspecto ambiental constitucional, a gente tem que ir em 3 dispositivos da Constituição. Os artigos 215, o artigo 216 e guardem a novidade aí trazida por emenda constitucional em 2012, o artigo 216-A, que estabelece o Sistema Nacional de Cultura. Ah, mas professor, OAB, o tema é muito grande, o que eu estudo? Olha, tem que ler a Constituição como um todo, mas se for para focar em um dispositivo, o que mais cai, sem dúvida alguma, em exame da ordem, é o artigo 216. Por quê? Traduzindo, o que acontece com cada um desses 3 artigos? O 215 traz obrigações específicas ao Estado para a proteção da cultura. O 216 é fundamental porque ele traz um conceito de patrimônio histórico e cultural. E o 216A institui o Sistema Nacional de Cultura, e aí o dado importantíssimo, ele traz uma série de princípios que vão gerenciar a prática cultural no Brasil. Por isso ele é importante. Agora vamos lá então no 215, só falar dos dispositivos mais importantes. 215 estabelece o seguinte, que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e, detalhe, princípio fundamental da prática cultural e de acesso, princípio do acesso à cultura, de acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E aí, já no parágrafo 1º, ele estabelece uma obrigação específica ao Estado, que deve proteger as manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e de quaisquer outros grupos que participaram da formação da sociedade brasileira. Ou seja, uma particularidade. O Poder Constituinte determinou que determinados povos que são formadores da cultura brasileira, indígenas e afro-brasileiros notadamente, o Estado deve garantir a eles a prática de suas manifestações culturais. E aí o parágrafo 3º estabelece que a lei deve estabelecer um plano nacional de cultura visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem a
Num exame de OAB, por bom senso, vocês acertariam isso. Olha quais são as práticas, então. Defesa e valorização do patrimônio cultural, produção e difusão de bens culturais, formação de pessoal para gerenciar a cultura, democratização do acesso aos bens culturais e valorização da diversidade étnica e regional. Ou seja, são todos objetivos extremamente o quê? Racionais. No exame de OAB é fácil saber o que está destoando ali, ou seja, são todos para a prática melhor, protetiva do bem. Agora, o que é então patrimônio histórico e cultural? É o artigo 216 que vem estabelecer. Ele não só estabelece o que é patrimônio histórico e cultural, como ele também cita alguns exemplos de patrimônio. Olha o que ele estabelece. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Vamos falar depois desses exemplos, mas agora eu quero ficar no caput, que estabelece o seguinte: bem material e bem imaterial. O que é isso? Qual que é a diferença? Grosso modo, muito simples. Bens materiais são todos aqueles bens que eu consigo quantificar e eu consigo, bens palpáveis, que eu consigo proteger de forma até muito fácil. Ou seja, se eu tenho um quadro, uma obra de arte, uma escultura, eu faço um inventário, coloco no museu, está ali protegido. Se eu tenho uma edificação, uma praça, uma casa ou uma cidade inteira como Ouro Preto, ou Brasília, ou São Luís do Maranhão, ou Pelourinho, em Salvador, se eu tenho uma região inteira artificial como patrimônio cultural, a proteção que se faz a esse bem material é mais simples. Ou seja, eu registro aquela edificação no livro do tombo, eu tenho aí um ato administrativo que estabelece que aquela edificação, aquela cidade inteira é patrimônio cultural. Agora, bem material, todo mundo sabe o que é. E o bem imaterial cultural? O que é isso? Bem imaterial cultural, em uma única palavra, folclore brasileiro. O que eu quero dizer com isso? São todas aquelas práticas e manifestações culturais referentes a determinada região, a determinado povo, que vão sendo transmitidas de geração em geração. Vocês querem ver exemplos de patrimônio imaterial no Brasil? Por exemplo, eu sou mineiro. Mineiro, a coisa que ele mais gosta é queijo. E o queijo, o processo de fabricação do queijo da região do Cerro, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, ele é um bem imaterial, ou seja, a forma como eu elaboro o queijo é protegido. Outro exemplo, algumas artes indígenas, como a arte Wajampi, lá no norte do país, patrimônio imaterial. A roda de samba do recôncavo baiano é protegida. Eu não estou falando de Ivete e companhia, não. É a roda de samba tradicional, que deu origem ao samba carioca. Isso é patrimônio imaterial. O ofício das baianas do acarajé, em Salvador, na Bahia, ele também é protegido. Agora, como que eu protejo isso? É aí que está a grande dificuldade do bem imaterial. Eu pego uma baiana, então, coloco ela no museu e ela vai ficar lá 24 horas do dia protegida. É evidente que não. Então, o que eu quero que vocês guardem é, se a proteção ao patrimônio material, ela se faz meramente via um ato administrativo, na grande maioria das vezes, ou mediante um inventário e localização do bem em determinado museu ou uma casa protetiva qualquer, centro cultural, aqui não. O patrimônio imaterial, ele é fundamental que, além do exercício de proteção, de registro, gravação de um CD, DVD, o que seja, eu tenha também um trabalho de educação ambiental. Ou seja, eu tenho que educar aquela população que pratica aquele ato folclórico para que continue a fazê-lo e para que queira transmitir aquela prática cultural para filhos, netos, bisnetos e assim por diante, para que a prática sempre continue. Lembrando, só um dado, uma curiosidade que eu já vi cair, que é o seguinte: além da proteção nacional dos bens materiais e imateriais, lembrem que o direito internacional também tutela esses bens. Então, Ouro Preto é uma cidade que é patrimônio nacional, mas é também patrimônio mundial, registrado na Unesco. Então, existem 2 tratados internacionais que estabelecem os patrimônios mundiais materiais
E aí nós temos vários, por exemplo, Rio de Janeiro recentemente se tornou Patrimônio Mundial da Unesco, mas a Unesco também achou por bem garantir a proteção aos bens imateriais de interesse mundial. Então existem as duas proteções, tanto em âmbito internacional quanto em âmbito interno, aqui dentro. Agora, o que o artigo 216 estabelece? Ele estabelece que dentre esses bens materiais e imateriais que fazem menção a fatos memoráveis da história brasileira, eu tenho aí o quê? As formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E agora tem dois dispositivos do artigo 216 interessantes. Parágrafo 1º e o parágrafo 5º, que eu quero ressaltar. Parágrafo 1º estabelece o seguinte: poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de... São os atos administrativos, os instrumentos administrativos de proteção. Inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Ou seja, não é um rol taxativo, já que ele fala em outras formas. Nada impede que o poder público crie outra forma para proteger determinado bem. E o parágrafo 5º é interessante porque ele traz um caso de determinação expressa de patrimônio histórico e cultural sem qualquer tipo de ato do poder público. Olha só, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. E aí eu quero frisar uma coisa com vocês. É necessário um ato formal administrativo para que eu tenha o bem como sendo considerado patrimônio histórico e cultural. Olha, para os administrativistas, a grande maioria, hoje até está mudando, mas a grande maioria vem dizer, não, eu preciso de um ato formal. Se não está lá no livro do tombo, se o bem não está tombado, ele não é patrimônio histórico e cultural. Lê de novo o artigo 216 que vocês vão perceber o seguinte, basta que ele faça menção a fatos históricos ou artísticos da população brasileira. O que eu quero dizer com isso? Para o direito ambiental, e hoje o direito administrativo também caminha nesse sentido, porque a jurisprudência já está toda nesse sentido. Não há necessidade de ter um ato formal para que o bem seja caracterizado como patrimônio cultural brasileiro. Exemplo, se uma casa sem tombamento, ela faz menção a fatos memoráveis da história brasileira e ela é derrubada, pode sim o Ministério Público ajuizar uma ação para a proteção do patrimônio histórico e cultural, desde que ele comprove que aquela casa, que não era ainda tombada, faz sim ou fazia sim menção a fatos memoráveis da vida brasileira. Entendido? Não há necessidade. A própria Constituição, lá no parágrafo 5º do 216, estabelece isso. Ou seja, todas as regiões de quilombolas são patrimônio histórico e cultural. Não precisa de ato poder público, não. Por mais que os administrativistas venham falar, não, mas eu tenho que ter a delimitação exata, etc, etc. Aí é outra coisa, uma questão de prova, tá? Mas vamos lá, para frente. Agora o 216A, que é a novidade. O que eu quero que vocês guardem? Somente alguns princípios. Olha o que diz o 216. Ele cria o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, descentralizada e participativa. Então, é uma colaboração entre setor, industrial, setor sociedade civil, setor governamental, entre todos os setores da sociedade brasileira, e é também uma cooperação entre os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, visando, então, um processo de gestão e promoção conjunto de políticas públicas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. E já no parágrafo 1º ele estabelece quais são os princípios desse plano e desse Sistema Nacional de Cultura. Também muito fáceis. Olha só, diversidade das expressões culturais é a multiplicidade de culturas, universalização do acesso à cultura, fomento, incentivo à produção e à difusão de conhecimentos e bens culturais, e aí uma série de institutos de integração e cooperação. Cooperação entre os entes da federação, integração na execução das políticas e programas públicos, integração entre os três entes,
complementaridade nos papéis dos agentes culturais, complementaridade entre governo e sociedade, entre União, estados e municípios, transversalidade das políticas culturais, do mesmo modo eu tenho que ter uma política nacional, regional e municipal, autonomia dos entes federados, ou seja, cada ente pode determinar o seu próprio patrimônio histórico e cultural, então eu posso ter um bem tombado pelo município, pela União ou pelo Estado, transparência de informações, democratização nos processos decisórios, exemplo, uma consulta popular para saber se um bem será ou não tombado, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações. É lógico, se o bem se encontra em um município, é o ideal que ele faça a gestão desse bem, patrimônio histórico e cultural. E ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, ou seja, aumentar a verba para a proteção da cultura. Agora vamos então responder uma pergunta para a gente fechar esse conteúdo constitucional de proteção à cultura. Olha só. Questão de exame da ordem. Segundo o jurista Vladimir Passos de Freitas, na concepção moderna de meio ambiente, este é considerado não apenas como a natureza, mas também como as modificações como nela vem introduzindo. Assim, assinala o jurista, é possível classificar o meio ambiente em meio ambiente natural, que compreende a água, flora, ar, fauna, e ambiente cultural, que abrange as obras de arte, imóveis históricos, museus, belas paisagens, enfim, tudo que possa contribuir para o bem-estar e a felicidade do ser humano. Considerando tal concepção, assinale a opção correta. Olha só, as famosas pegadinhas aqui da OAB, sendo comum a competência material para a proteção do patrimônio cultural, União, Estados e Distrito Federal e municípios podem instituir tombamento, até aí perfeito, de bens imóveis. É possível tombar um bem imóvel? Não, tombamento é só de bens móveis. Pegadinha, cuidado, às vezes vocês passam correndo o olho na questão e comem mosca aí dessa palavra. Então, dotados de valor histórico e cultural, não se admitindo, porém, tombamento de um mesmo bem por mais de uma pessoa política em razão da proibição do bis in idem. Ou seja, aí qual que é o problema? Bens imóveis. Eu tombo bens móveis, edificações. Está errada. B. A Constituição admite formas específicas de proteção do patrimônio cultural, tais como tombamento, registro, inventário, retrocessão e a desapropriação. O problema aí é a retrocessão. O que é isso? Vocês devem ver isso em direito administrativo, mas é mais ou menos o seguinte: se a União, Estado ou município desapropriou um bem, se aquele bem não foi então utilizado para a prática na qual eu tenho o fundamento da desapropriação, eu faço uma retrocessão e a pessoa que foi expropriada de seu bem, eu tenho que devolver o bem a ela. Esse é o instituto, grosso modo, da retrocessão. Ou seja, eu tenho aí, então, a retrocessão como sendo um instituto não necessário ou não vinculado à proteção do patrimônio histórico e cultural. Então, está errado. Agora, C. As criações científicas e tecnológicas integram o patrimônio cultural brasileiro, sendo elas objeto de especial proteção pelo poder público. Corretíssima. Vamos ver o erro da D. Os municípios não detêm competência para proteger o patrimônio cultural. É lógico que tem, nós lemos várias práticas ali que incluem o quê? Os 3 entes da federação, em razão da relevância nacional dos bens que o integram. Então a resposta correta é a letra C. Com isso a gente fecha essa unidade sobre patrimônio histórico e cultural presente na Constituição da República de 88. Você sabia que mensalmente o IOB Concursos oferece palestras gratuitas? Clique em palestras grátis e tenha acesso a elas. Vão ser oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca!